Nesta aula de Física Geral, vamos regressar a um assunto que já abordámos no início do semestre, relativo à óptica geométrica. Eu recordo-vos que logo nas primeiras aulas estudámos fenómenos ondulatórios e, com base em argumentos que tinham diretamente a ver com a fase das ondas, nós obtivemos expressões que exprimem as chamadas leis da óptica geométrica, em particular a lei da reflexão, as leis da refração, e o único critério que na altura foi usado para obter essas leis foi o facto de a onda ser descrita por uma função, na altura considerámos até uma função sinusoidal. Quando fizemos esse estudo, não foi feita qualquer referência específica à luz. O que significa que aqueles resultados que se obtiveram são resultados que se aplicam de igual forma a todas as ondas. Ora, sejam ondas sonoras, sejam ondas eletromagnéticas, seja qual for a natureza da onda. Acontece que a luz, para além de uma natureza ondulatória, tem também uma natureza corpuscular. Aliás, as primeiras formulações das leis da reflexão e da refração foram feitas por Newton, com base no modelo corpuscular para a luz. Newton tinha uma visão de que a luz devia ser, digamos, uma fiada de partículas, e tão certo que ele estava, só que estava certo antes de tempo. Depois, só mais tarde é que se veio a verificar, já no século XX, que afinal o Newton tinha alguma razão. Mas havia um problema experimental, era assim, quando se faziam experiências, o caráter ondulatório da luz era mais do que evidente, de tal forma que qualquer teoria corpuscular foi abandonada. Não obstante, o comportamento da luz, quando incide, por exemplo, em espelhos ou quando incide em interfaces, passando de um meio para outro meio, o comportamento da luz pode ser descrito com base na chamada óptica geométrica, que usa o modelo de raio luminoso, que é uma abstração. De facto, não há raios luminosos no sentido em que um feixe de luz nunca se pode reduzir a uma reta. Tem sempre alguma espessura. Só que o conceito de raio luminoso é um conceito adequado no quadro da óptica geométrica. Esse modelo de raios luminosos com outras afirmações, em particular, a propagação da luz dá-se em linha reta em meios homogéneos e isotrópicos, em particular no vácuo. Os raios luminosos são reversíveis. Quer dizer que se um raio incide num espelho sendo refletido, então se um raio incidir no mesmo espelho, agora na direção do raio refletido, ele emergirá do espelho na direção daquele que tinha sido o raio incidente. Além disso, há também a independência dos raios luminosos, que nos permite analisar o trajeto de cada raio luminoso, independentemente do trajeto dos outros raios luminosos. Os raios luminosos são, portanto, uma abstração útil que nos permite, em última análise, identificar o trajeto da luz depois de incidir num espelho ou depois de penetrar num meio transparente, meio esse que é diferente daquele onde a luz inicialmente se propaga. Eu tenho aqui um pequeno resumo das leis da reflexão e da refração. Além das expressões matemáticas, aqui está esta expressão para a lei da refração, aqui está a expressão da lei da reflexão, simplesmente indica, do ponto de vista matemático, que o ângulo alfa e beta são iguais, mas além disso há também que ter em conta o facto do raio luminoso incidente refletido e anormal no ponto de incidência. Aqui o raio luminoso incidente anormal no ponto de incidência e o raio refratado estão no mesmo plano, são complanares. Eu também, em devido tempo, fiz referência a este facto importante e é tão importante que ele integra as leis da óptica. Nós, quando temos um objeto e vemos a sua imagem num espelho, do ponto de vista físico, o que se passa é isto.
do objeto saem raios luminosos, esses raios são refletidos no espelho e o prolongamento desses raios convergem num ponto que é a imagem do objeto. Esta imagem está para lá do espelho, ela não é tocada por raios luminosos, mas sim pelo seu prolongamento. Por isso nós falamos numa imagem virtual. De facto, em ótica geométrica, nós distinguimos entre objetos reais e virtuais e também imagens, que podem ser reais ou virtuais. O que é que distingue um objeto ou imagem real de um objeto ou imagem virtual? É que, no primeiro caso, os raios luminosos passam pelo objeto ou pela imagem e dele divergem. Mas, no segundo caso, quando o objeto ou a imagem é virtual, os raios não passam pelo objeto ou pela imagem, mas parecem divergir dele. É o caso, volta a este exemplo, desta imagem, deste ponto, dada por este espelho. Os raios luminosos não passam nesta imagem, de facto, mas parece que divergem dele, parece que vêm de lá. Nós distinguimos então entre imagens e objetos reais e virtuais conforme neles passam raios de luz ou não. Mas com os exemplos que vamos ver ao longo desta aula, julgo que esta ideia de objeto ou imagem real ou virtual se vai tornar mais clara. Vamos começar pelo exemplo mais simples da imagem do ponto P dada por um espelho plano. Se eu quiser saber onde está a imagem de P, dada pelo espelho que está aqui representado na vertical, então traço um raio luminoso incidente em qualquer direção, pode ser nesta, um raio com a direção PV, e agora uso as leis da reflexão. Se, neste caso, o raio incidente I tem um ângulo de incidência de 0 graus, também o raio refletido vai ter 0 graus, ou seja, este raio vem para trás. Agora vou pegar num outro raio luminoso que tem um ângulo de incidência alfa. É o raio luminoso I'. De acordo com as leis da reflexão, ele emergirá do espelho segundo a direção R', pois ângulo de incidência e ângulo de reflexão vão ser iguais. Se eu prolongar este raio luminoso e este, vou encontrar um ponto, e esse ponto é o ponto P', que é a imagem de P. Uma vez que este triângulo é semelhante a este que aqui se forma, ou melhor, este ângulo alfa e este são iguais, imediatamente se reconhece que a distância D' é igual à distância D. Ou seja, a imagem do ponto P forma-se à mesma distância do espelho a que o objeto está desse mesmo espelho. Ou seja, PV é igual a P' vezes V. E se eu quiser usar um outro raio luminoso, por exemplo, o raio luminoso I', ele é refletido agora como raio refletido R'. Mas isso só vem indicar que a posição P' é aquela que já encontramos. Portanto, bastam-nos dois raios independentes para encontrar a posição de um ponto. Qualquer outro raio que se queira construir será redundante no sentido em que, se a construção estiver bem feita, vamos determinar, encontrar exatamente o mesmo ponto P'. Eu fiz isto para um ponto, que é então a imagem de P é uma imagem virtual, porque daqui, estão a ver, divergem raios, mas os raios de luz, R', R', não tocam no ponto P'. Parece virem de lá, mas não tocam nesse ponto. Se nós considerarmos agora um objeto de altura HO, O in só significa objeto. Então, basta vermos a imagem de P, tal como agora fizemos, para encontrar a imagem do objeto. Basta olhar para esta construção para reconhecer imediatamente que a altura desta seta vermelha que representa a imagem é exatamente a altura deste seta azul que representa o objeto. E agora temos aqui coordenadas XO e XI, às quais vão ser atribuídos sinais, ou seja,
estas coordenadas têm valores algébricos. Do lado de onde circula a luz, os raios luminosos, então estas distâncias são consideradas positivas, ao contrário do que sucede do outro lado do espelho, em que as distâncias são consideradas negativas. E, portanto, nós podemos escrever, usando a semelhança dos triângulos que aqui estão a observar, podemos escrever simplesmente que XO mais XI, ou seja, coordenada do objeto mais coordenada da imagem, é igual a zero, uma vez que o XI é intrinsecamente negativo e em valor absoluto vale o mesmo que XO. E o mesmo se passa relativamente ao HI sobre o HO. Olhando para aqui, então basta imediatamente reconhecer que este a dividir por este é igual a este a dividir por este. Em módulo, agora temos que xi sobre x0, com um sinal menos, é uma quantidade positiva e vale 1. Esta quantidade, no caso de um espelho plano, é igual a 1. Nós, à razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, chamamos ampliação. No caso de um espelho plano, esta ampliação é simplesmente igual a 1. Esse não vai ser o caso nos espelhos que vamos a seguir tratar, são espelhos esféricos. Mas antes disso, uma palavra ainda sobre os sinais destas coordenadas XO e XI. A convenção de sinais é então esta. As distâncias são sempre medidas a partir do espelho, ou, quando estudarmos lentes, a partir da lente, a partir do sistema óptico. É a partir daí que se medem as distâncias. Se o objeto ou a imagem for real, isso significa que nele há luz, há raios luminosos a passar. Então a coordenada é positiva. Se, ao contrário, o objeto ou a imagem for virtual, a sua coordenada é negativa. Vocês neste momento podem estar a perguntar-se como é que um objeto pode ser virtual. Um objeto relativamente a um sistema óptico simples é sempre um objeto real. Mas a imagem dada por esse sistema simples pode ser uma imagem real ou virtual. E agora essa imagem real ou virtual pode ser objeto real ou virtual para um outro sistema óptico acoplado ao primeiro. Muitas vezes os sistemas ópticos não se resumem a um simples espelho ou uma simples lente. São combinações disto. E aquilo que é a imagem de um pode ser objeto para o outro. E é neste contexto que nos aparecem os objetos chamados objetos virtuais. Como eu disse anteriormente, são então aqueles onde não há circulação de raios luminosos. Os raios luminosos só estão nos objetos ou nas imagens reais. Sempre que o objeto ou a imagem seja virtual, a sua coordenada é negativa. Vamos agora então considerar sistemas sistemas ópticos, que são ainda espelhos, só que espelhos esféricos. Como o próprio nome indica, um espelho esférico com estas características, em que a parte espelhada é o interior de uma calote esférica, como o próprio nome indica, esta calote é de uma esfera com centro no ponto A, no ponto O. E há muito que se conhecem este tipo de sistemas e que se sabe que raios luminosos que incidam paralelamente ao eixo do sistema, que é OV, não são refletidos exatamente cruzando-se exatamente no mesmo ponto. Há aqui uma zona que se pode chamar uma zona focal, mas que não se reduz a um ponto. Efetivamente, os raios não se cruzam no mesmo ponto, o que, do ponto de vista da imagem dada por um espelho real, causa aquilo que se chama uma aberração. Há muito que se sabe que, se quisermos que os raios luminosos incidentes com estas características se cruzem num ponto, então esta calote não pode ter uma forma esférica, mas tem que ter a forma de um paraboloide. É por isso que as antenas, aqui temos
antenas de ondas de rádio, mas qualquer antena que se use, por exemplo, para captar uma emissão via satélite, tem a forma, o prato da antena tem a forma de um paraboloide. E isto para quê? Para que os raios vindos do infinito, que são raios paralelos, sejam refletidos numa zona onde se concentre praticamente toda a energia e ela não esteja dispersa numa zona de volume maior. O volume dessa zona deve ser o mínimo possível, idealmente deve ter um volume muito, muito perto de zero, e é aí que está exatamente o detector onde os raios luminosos vão convergir e depois, claro, dá-se aí um processo de transdução. A informação vinda dos raios luminosos é depois encaminhada para onde deve ser. Mas os espelhos parabólicos são, de facto, aqueles que têm esta característica de focarem todos os raios luminosos que cheguem do infinito num só ponto. O espelho esférico faz isso, embora apenas aproximadamente. Mas nós podemos, de alguma forma, usar esta ideia de que o foco não é uma zona, mas é um ponto, se considerarmos espelhos esféricos de grande raio de curvatura. Se considerarmos que o espelho, embora seja esférico, tem um raio de curvatura, que é a distância que vai de C até V, se nós considerarmos esta distância como sendo relativamente grande comparada com o quê? Comparada com a distância, por exemplo, mv, comparada com o comprimento deste arco. Então, nesse caso, nós podemos considerar que o espelho faz convergir os raios luminosos exatamente no mesmo ponto, e esse ponto nós chamamos foco. Há uma distância focal, que está aqui designada por F, que é a distância que vai de F até V, e agora vamos ver o seguinte. Quando eu escrevo a tangente de alfa, estou aqui a fazer uma aproximação que é a seguinte. Estou a dizer que esta altura já não é exatamente igual ao arco MV, mas é aproximadamente igual. Estou a fazer iguais esta altura, que é uma linha reta, e esta linha curva, que é um arco de circunferência. Ora, isto só é verdade se o alfa for pequeno. Quanto mais pequeno for o alfa, melhor vai ser esta aproximação. Por outro lado, nós podemos dizer que então o 2α, este ângulo, porque reparem, se este é alfa, leis da reflexão. Então, este ângulo aqui vale 2α. Pela mesma razão, o 2α é mv, agora a dividir pela distância f. E, supondo que o ângulo alfa é pequeno, então nós podemos daqui de cima dizer que este é aproximadamente igual a alfa, que é pequeno, e este é aproximadamente igual a 2α. Não se esqueçam que a tangente de x é igual a x, ou mesmo a dizer o limite da tangente de x sobre x, quando x tende para zero, é igual a 1. Portanto, isto é para x pequeno. X pequeno, então isto acontece aqui também. Portanto, tangente de alfa é aproximadamente igual a alfa, da mesma maneira que tangente de 2α é aproximadamente igual a 2α. Isto significa que a distância focal é dada no quadro desta aproximação, que é de espelhos esféricos de grande raio de curvatura, a distância focal é metade do raio de curvatura. É claro que isto só é válido se o espelho tiver um grande raio de curvatura. Vejam bem, se o espelho tiver um pequeno raio de curvatura, assim, começa a ser difícil dizer que este arco que eu estou aqui a desenhar é igual a esta altura que eu estou aqui também a desenhar. Mas esta aproximação é tanto mais aceitável quanto maior for o raio de curvatura do espelho. Nós temos aqui duas situações, então, já ideais. Um espelho com grande raio de curvatura, quando nele incidem raios luminosos paralelos vindos do infinito,
eles convergem num ponto e já não numa zona chamada foco. No caso deste espelho, que é chamado convexo, este espelho é convexo, este espelho aqui é côncavo, então o que acontece é que os raios luminosos vindos do infinito divergem, mas o seu prolongamento parece convergir para um foco-imagem, que é aquele ponto, neste caso virtual, de onde os raios luminosos divergentes parecem estar a sair. Este foco é real. Aliás, é uma experiência que se pode fazer. Pôr um espelho côncavo diretamente exposto aos raios solares e perceber que um ponto aqui aquece muito. Se for uma folha de seca, até pode começar a arder. Se for uma folha de papel, até pode entrar em combustão. Portanto, isto é mesmo uma imagem real no caso do Sol. Portanto, a imagem real distingue-se da imagem virtual. Esta é a imagem real de um objeto no infinito. Portanto, um foco-imagem também. Só que se eu agora, vamos pensar no seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um objeto. Qual é a imagem dada por este espelho deste objeto? E a resposta é simples. Uma vez que os raios luminosos são reversíveis, eu só tenho que agora fazer sair deste objeto raios assim. E se os raios agora saem assim, onde é que eles vão? Pela reversibilidade dos raios luminosos, vão agora emergir paralelamente. Neste caso, eu falo de um foco-objeto, ao contrário do caso inicial, em que os raios luminosos vindos de um objeto que está no infinito convergem para este ponto e eu falo num foco-imagem. Aqui à esquerda é um foco real, aqui é um foco virtual, porque não há contacto dos raios luminosos com esse ponto. O foco-imagem é então o ponto onde se forma a imagem de um objeto infinitamente afastado do espelho. O foco-objeto é o lugar onde está colocado o objeto, cuja imagem se forma infinitamente afastada do espelho. E há também aqui uma convenção de sinais, que já estamos a ver qual é. Onde há raios luminosos deve ser tudo positivo. Onde não há raios luminosos, ou seja, do outro lado do espelho, deve ser negativa. Isto significa que a distância focal de um espelho côncavo é positivo, assim como o seu raio, mas a distância focal de um espelho convexo já é negativa, assim como o seu raio. Eu repito aqui as mesmas imagens para tornar isto claro. Esta distância daqui até aqui é um F maior do que zero. Esta distância daqui até aqui é um F, mas menor, considerado menor do que zero, porque é uma distância relativa a uma zona que está para lá do espelho, onde não circulam os raios luminosos, mas apenas o seu prolongamento. Eu volto a repetir esta imagem do trajeto dos raios luminosos vindos do infinito, concentrados aqui no foco. A situação já é ideal, portanto, já estou a considerar espelhos que têm um grande raio de curvatura, onde é válido então este modelo. Todos os raios vindos do infinito convergem para este ponto F, que é o foco. O princípio da reversibilidade dos raios luminosos permite-me então agora dizer que se é daqui deste foco saírem raios, eles têm trajeto exatamente ao contrário, como eu estou aqui a assinalar com o marcador. Portanto, eles saem do foco, incidem no espelho e emergem paralelamente ao eixo do sistema óptico. E isto permite-nos definir os chamados raios principais que facilitam a construção das imagens dadas por espelhos de qualquer espécie, planos, esféricos, de objetos que se encontrem nas suas proximidades. Os raios principais são então estes. Este raio 1 é o raio que já temos visto. Incide paralelamente, é refletido para o foco. Raio 2 incide passando pelo foco, é refletido paralelamente. Raio 3 incide normalmente à superfície do espelho, portanto, é um raio que passa pelo centro
de curvatura do espelho, então a normal coincide com o próprio raio incidente, então ele é refletido na mesma direção. E se o espelho for convexo? A mesma coisa. Olha, raio 1, assim, incide paralelamente, diverge, com o seu prolongamento a passar no foco. Raio 2, a sua direção de incidência passa pelo foco, embora por um foco virtual. Então emerge paralelamente. O raio 3 incide de tal forma a que vai direito ao centro do espelho, por assim dizer. Então é refletido na mesma direção. É uma incidência normal num espelho esférico. Nós vamos, para já, ver esquematicamente como é que então estes raios ditos principais nos permitem construir imagens geometricamente apenas dadas por espelhos. Tenho aqui um objeto. Está aqui um espelho cujo foco é este. Qual é a imagem deste objeto? Um dos dois raios principais, que é o mais fácil. Eu podia usar um raio assim, porque este raio eu tenho dificuldade em saber para onde é que ele vai. Ao passo que este raio incide paralelamente, é refletido para o foco. Este raio passa pelo foco e emerge paralelamente. E então encontramos, na interseção destes dois raios refletidos, encontramos a imagem da extremidade desta seta. Este ponto, extremidade desta seta, tem a sua imagem aqui e, portanto, a imagem deste. A este ponto, logo, a imagem desta seta que está para cima é agora uma seta que está para baixo. É uma imagem real, porque ela está do lado de cá do espelho. É uma imagem que pode ser captada num alvo. É uma imagem por onde passam os raios luminosos. E, claro, olhando para ela, imediatamente reconhecemos que é invertida. É menor do que o objeto. E a imagem deste objeto dada por um espelho convexo? Fazemos o mesmo. Um raio luminoso principal, este passa pelo foco e emerge neste sentido. Um raio luminoso, podia pôr um a passar no foco, mas agora escolhi outro. Um que passa pelo centro de curvatura do espelho, é refletido na mesma direção. Onde é que está a imagem? A imagem está no ponto de encontro destes dois raios, mas eles não se encontram do lado de cá do espelho, mas encontram-se do lado de lá. Por isso nós dizemos que a imagem é uma imagem virtual, e neste caso é uma imagem direita e é uma imagem menor do que o objeto. Vamos agora, passada esta análise puramente geométrica, vamos agora fazer uma análise mais matemática daquilo que se está aqui a passar. Eu vou fazer uma outra construção da imagem dada por um espelho. Este é um espelho côncavo, mas podia ser um espelho convexo. É a título de exemplo que eu uso este espelho. E tenho aqui um objeto de altura H0, cuja imagem vai ser esta seta azul que aqui está, de altura HI. Então, daqui sai um raio luminoso paralelo. Ele é refletido para o foco. Daqui sai um raio luminoso que já passou pelo foco. Então ele emerge paralelamente. Este raio e este refletidos encontram-se? Não, mas o seu prolongamento sim. Ou seja, a imagem dada por este espelho deste objeto é uma imagem virtual. Está para lá do espelho e basta olhar para se concluir imediatamente que é uma imagem maior do que o objeto, é uma imagem direita. É virtual, maior do que o objeto e direita. De acordo com as nossas definições, XO é uma quantidade positiva. S é uma quantidade positiva. Mas já XI é uma quantidade negativa. Porque é a coordenada de uma imagem virtual. É a coordenada de algo que é virtual. Então, é negativo. Se nós agora olharmos para este triângulo retângulo, ver, este triângulo aqui,
E para este triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, eu estou aqui a fazer uma pequena aproximação. Estou a dizer que esta curvatura agora é substituída por uma linha reta, tal como há bocadinho fiz. Em vez de ter MV em arco, vou ter um MV, uma retinha assim vertical. Esta aproximação é lícita? É, se o espelho tiver um grande raio de curvatura. Então, se assim for, estes dois triângulos são semelhantes e a razão HI sobre HO, a razão entre esta linha azul e esta seta a preto, é igual a, por um lado, a esta distância, que é F, mais esta distância, cujo módulo é XI, a dividir por esta distância, que é F. É a semelhança dos dois triângulos que eu vou voltar a mostrar. Um triângulo, dois triângulos. Primeiro triângulo, segundo triângulo. E então esta razão pode agora ser escrita atendendo a que o XI é negativo, pode ser escrita desta maneira. F menos XI, que é negativo. Portanto, se ele é negativo, esta quantidade fica positiva. Da mesma maneira, vamos agora olhar para estes dois outros triângulos. Olha, este e este. Estão a ver? Qual é a aproximação que eu agora vou fazer? Vou dizer que este arco e esta linha reta são praticamente iguais. Só é verdade se o espelho tiver um grande raio de curvatura e se estas incidências forem próximas do eixo do sistema, ou seja, se aqueles ângulos de incidência alfa que eu antes mostrei forem sempre ângulos pequenos. Hipótese que eu tive de usar para dizer que a distância focal é metade do raio de curvatura. Usando de novo a semelhança dos dois triângulos, o verde e o amarelo, eu volto aqui a mostrar, verde e amarelo, então temos que HI sobre HO há de ser igual a F a dividir por F menos XO. Agora este XO é positivo. E daqui resulta que se estes dois, se este e este são iguais, então F menos XI a dividir por F é igual a F a dividir por F menos XO. Ou ainda, se fizermos esta conta aqui ao lado, F menos XI a multiplicar por F menos XO é igual a F ao quadrado. Estou a multiplicar os meios e os extremos daquelas frações. Então fica F ao quadrado menos F XO menos XI vezes F menos mais XI XO igual a F ao quadrado. Este corta com este e então ficamos com F vezes XI mais F vezes XO igual a XI XO. Portanto, passei os dois que têm sinal negativo para um dos membros e o XI XO ficou no outro membro. Se eu dividir tudo por F XI XO, dividindo aqui também por F XI XO, fico imediatamente com esta equação dos focos confocados. 1 sobre XO mais 1 sobre XI é igual a 1 sobre F. Esta expressão permite-nos agora saber onde está, em que posição está uma imagem, se soubermos a posição do objeto e soubermos a distância focal. Portanto, é uma equação simples que relaciona a coordenada do objeto, a da imagem e a característica daquele dispositivo que permitiu formar a imagem, no caso, um espelho. Eu fiz isto para um espelho côncavo, com o objeto nesta posição, mas podia ter usado um outro qualquer exemplo que encontraria sempre esta mesma expressão, 1 sobre XO mais 1 sobre XI igual a 1 sobre F. Se o XO for maior do que 0, significa que estamos do lado esquerdo do espelho. Portanto, a luz vem da esquerda para a direita, o XO está à esquerda. O XI é menor que 0 porque o XI está à direita. Se o XI fosse maior que 0, onde é que estava o XI? Estava à esquerda. A imagem seria real. O F ser menor que 0 significa que o espelho seria um espelho convexo. O F estaria à direita, seria virtual.
o F ser maior do que 0. Significa que o F está à esquerda, o foco é um foco real. As imagens dadas por espelhos esféricos caracterizam-se ainda pela sua ampliação, coisa que nós já vimos para um espelho plano e que era definida como sendo a altura HI a dividir pela altura HO. E no caso de um espelho plano isto era 1, está bem? Isto era 1, simplesmente. Neste caso, a definição é a mesma, HI sobre HO, só que, agora reparem, o HI sobre HO, quanto é que era? Está aqui. Por exemplo, vou pegar nesta expressão. HI sobre HO é igual a 1 menos XI a dividir por F. E é o que eu aqui tenho. HI sobre HO, que é a ampliação, é 1 menos XI a dividir por F. Mas eu acabo de ver que 1 sobre F é igual a 1 sobre XI mais 1 sobre XO. Então, se eu substituir aqui, fico com 1 menos X, e agora 1 sobre XI mais 1 sobre XO. Isto é igual a 1 menos XI sobre XO. Ou seja, a ampliação é dada simplesmente por menos XI sobre XO. No caso de um espelho plano, o que é que acontecia? Num espelho plano é um espelho que tem uma distância focal infinita. Podemos dizer que o F de um espelho plano é infinito. Então, 1 sobre infinito é 0. Para o espelho plano, isto é 0. E se isto é 0, o que é que significa? Significa que o XI é igual ao menos XO. Para que isto dê 0. O XI obrigatoriamente tem que ser igual ao menos XO. Pois se o XI for igual a menos XO, quanto é que vale a ampliação? Vale 1. Mas se o espelho não for plano, isso já não é assim. Se o espelho não for plano, o XI sobre XO pode para já ser positivo ou negativo. Se for positivo, nós dizemos que a imagem é direita. Se for negativo, a imagem é invertida. Se for em módulo maior do que 1 em módulo, nós dizemos que a imagem é maior do que o objeto. Se em módulo for menor do que 1, nós dizemos que a imagem é menor do que o objeto. E aqui voltamos às nossas imagens de há bocado. Se soubermos esta distância XO, se soubermos esta distância focal F, pois nós podemos, usando esta equação, encontrar a posição onde se está a formar a imagem. Se agora calcularmos esta ampliação, vamos ver que ela é negativa, o que se vê claramente, porque neste caso o XI é positivo e o XO também é positivo. E, portanto, a razão dos números positivos é positiva, com aquele sinal menos fica negativo. Ou seja, temos aqui uma imagem que é invertida em relação ao objeto. E agora o tamanho. Também se vê claramente que XI, que é esta distância positiva, é inferior a XO, que é esta distância também positiva. Então, em módulo, este número é menor do que 0. A imagem é menor do que o objeto. Aqui, neste exemplo que também vimos apenas geometricamente, a sua análise através desta equação pode igualmente ser feita. Temos aqui um XO, que é positivo, e temos aqui um XI, que é negativo. E, portanto, esta ampliação há de ser positiva, como se vê aqui nesta imagem. Mas, agora, até podemos dizer que o XI, em módulo, é menor do que o XO, olhando para esta figura. O que significa que a ampliação, em módulo, é menor do que 1. A imagem é inferior em tamanho ao objeto. As características da imagem dependem da posição do objeto em relação ao espelho. Se, por exemplo, o objeto estiver aqui, vejam que eu faço traçado um raio luminoso 1, um raio luminoso 2 e a imagem forma-se aqui. Eu sou redundante aqui neste caso, até traço um raio luminoso 3, também principal. Estão a ver que o raio luminoso 3 já não acrescenta nada, porque vai passar exatamente pelo ponto de cruzamento onde os outros já passavam. Então a imagem forma-se aqui deste objeto. Se eu agora aproximar este objeto do espelho côncavo,
Colocando agora entre o foco e o vértice do espelho, de novo volta a traçar 3 raios, embora 2 sejam suficientes. Olha, raio 1, daqui para aqui. Raio 2, vem daqui para aqui. Raio 3, passa por esta ponta do objeto, mas é um raio que já veio do centro. Veio por aqui e é refletido exatamente na mesma direção. Só inverte o sentido. Pois, se eu prolongar os raios luminosos, encontro este objeto. Nós aqui temos uma imagem direita, maior do que o objeto, e é de facto a imagem dada por aqueles espelhos que estão na casa de banho, muitas vezes, por exemplo, permitem ver um pormenor na cara. São imagens virtuais e são imagens direitas. Se nós afastarmos o objeto do espelho, então começamos a perceber que a imagem deixa de ficar nítida, deixa de se poder formar atrás do espelho, porque ela de facto forma-se, mas à frente do espelho passa a ser uma imagem real.